Deus dá unção para você governar, Deus também te dá unção para administrar. E Deus dá unção para Samuel profetizar. E Samuel profetiza. E eu acredito que nesse momento, quando Samuel profetiza, ele acha também que recebeu unção de sacerdócio, além da unção de governo. E eu quero dizer para você, querido, Deus pode te fazer muito próspero, Deus pode te dar unção para muitas coisas, mas se Deus não te mandou fazer determinadas coisas que envolve sacerdócio, que envolve autoridade, não faça. Eu sei que falar sobre submissão à autoridade é muito complicada, principalmente nesse tempo. Porque nós temos muitos governantes, muitos líderes religiosos que são déspotas, que comem a gordura e usufruem a lã das suas ovelhas. Mas o princípio da submissão é bíblico. E nós precisamos ter muito cuidado. Se você segue um líder, Saul, saia debaixo do governo dele, mas não se rebele contra ele. Não se rebele, porque você pode correr o risco de pagar um preço alto demais, até a própria vida. Perder a graça, perder a unção por causa disso. Mas isso é um tema para um outro momento. O que eu quero enfatizar é que Saul, ele recebeu uma nova unção de reinado, mas ele não se permitiu tratar o seu pavio curto. Não adianta colocar uma roupa nova numa mulher se ela não aprende os bons modos. Não adianta dizer para ela que ela tem um título se ela não sabe se sentar à mesa e comer educadamente. Se ela é uma mulher que não cuida do próprio corpo, ela não saberá cuidar da alma de outras pessoas. Como você tem cuidado do seu corpo? Seu corpo, a Bíblia diz que é templo do Espírito Santo. Seu corpo é a casa onde Deus habita. E nós precisamos dar para esse corpo o cuidado devido, a honra devida. Será que nós estamos fazendo isso? Eu preciso melhorar e muito, reconheço. Então, a primeira coisa que eu quero te despertar para a sua reflexão é: como está o seu pavio? E se você tem cuidado do templo do Espírito Santo, que é a sua vida. Segundo, você tem aprendido as boas maneiras da sala do rei, da sala do banquete? Se não, eu quero te animar a entrar nesse treinamento comigo, de aprendermos como nos sentar, como nos vestir, como nos falar, como nos dirigir a outras pessoas, como segurar os talheres reais. De vez em quando tem uma pessoa aqui na sala que me chama de rainha, e eu fico, sabe, toda. Aí eu penso, quem diria, né? E como eu gostaria de ser rainha. E um dia, quando eu passei os meus batons, né, que ela gosta de me ver de batom, eu fui passar o meu batom no banheiro e Deus disse para mim: nunca mais diga isso. Quem dera se eu fosse rainha, porque você é. Você é minha rainha. Você é minha filha, que eu tenho colocado no lugar de governo. Tenho dado a você autoridade para curar, para desatar, para ungir. Pessoas que nunca mais foram as mesmas depois que você passou pela vida delas.
E hoje eu aceito esse título de ser rainha para algumas pessoas, porque essas pessoas me ouvem, aceitam meu ensino, aceita, às vezes, os puxões de orelha, aceita a correção amorosa, que o meu papel aqui não é ferir ninguém, mas é muitas vezes espremer para que o espinho saia e a cura venha. E Saul não entendeu isso. Saul não entendeu. Ele profetizou, ele foi tão usado por Deus, ele pôde fazer algo que ele nunca tinha feito, mas aí Deus manda ele, né? Samuel dá uma ordem para ele e manda ele ir com o povo antes de ir para a guerra, esperar por Samuel, para que eles pudessem sacrificar ao Senhor. E aí depois partir para a guerra. E Deus tinha prazos, porque Deus tem prazos. Deus tem prazos para nos tratar. Deus tem prazos para nos treinar. E Deus tem prazo para nos enviar. Não inverta essa ordem. Soldado ferido não pode ir para treinamento. Soldado ferido tem que ficar no acampamento e ser tratado. E tem muitos soldados indo para frente das batalhas, com feridas na alma, lutando guerras que não são suas, tomando para si aquilo que Deus não mandou tomar. A única coisa que Jesus nos mandou tomar é o fardo dele, que é leve e é suave. Tem muita gente carregando mochila pesada, que Deus não mandou carregar. Carregando cruz que não é sua. Carregando cruz de filho, de marido, de pastor, de igreja, de ministério. E Deus diz assim: tome a sua cruz. A sua cruz já é o suficiente. Não precisa tomar a cruz de alguém. E quando precisamos carregar a cruz de alguém, é só por um momento. Depois devolva ao seu destinatário. Jesus nos ensinou isso com Simeão. Simeão não foi para a cruz. Simeão não levou a cruz até o Gólgota. Ele ajudou Jesus, porque a cruz era de Jesus. E muitas vezes nós queremos carregar a cruz de marido, de filhos, de liderança, de ministério. Entramos em guerras que não são nossas. Se pergunte aí, qual é a guerra que você tem entrado que não é sua? Saia hoje, queridos. Saia hoje. Hoje é o basta disso. Você pode ser intercessora do seu marido, dos seus filhos, mas não pague um preço de algo que você não fez. Não colhe um fruto amargo de uma semente que você não plantou. Mas, pastora, os filhos são meus, de alguma forma eu sou culpada por aquilo que ele está fazendo. Eu te digo, não é. O que você precisava fazer, você fez. Se seus filhos não acolheram, a culpa não é sua, querida. A culpa não é sua, meu querido. Muitas vezes, nossos filhos erram o alvo porque são escolha, livre-arbítrio. Lembra que eu disse lá no início? E assim é o tempo todo. Depois de 7 anos, os filhos, eles têm consciência de escolha do que é certo e o que é errado. Exceto se ele tiver algum problema cognitivo. Fora isso, o livre-arbítrio é dele. E nós demos o alicerce, nós sedimentamos, nós demos o exemplo. Então, você fez o que precisava ser feito. Agora, o restante é com eles. Se eles estão errando, entrega isso para Deus. Se seu marido está errando, entrega isso para Deus.
Não carregue um peso que não é teu. E, para a gente encerrar, eu quero chegar em Samuel 13. Engraçado que no 8º capítulo de Samuel, Saul é ungido. Aí passa o 9, o 10, o 11, o 12 e o 13. 5 capítulos bastaram. 5 capítulos bastaram para que Saul esquecesse o motivo pelo qual ele foi ungido rei. Samuel manda ele aguardar um prazo. E o versículo 8 diz que 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. O que é uma semana? Para uma vitória que vai valer a vida inteira.